Muito boa tarde. Vamos, dentro de 2 minutos, dar início a esta sessão, portanto, a este simpósio. Eu queria, desde já, agradecer a iniciativa da Essilor, Luxótica, pela iniciativa da realização deste simpósio e, mais do que isso, também salientar a sua envolvência e a sua preocupação no âmbito da saúde visual e no âmbito do que é que no passado, o que é que podemos aprender com o passado, o que é que no presente podemos atuar, da forma em que podemos atuar, fazendo inquéritos, fazendo uma abertura aos profissionais e mesmo também à própria população, para saber como é que podemos encarar o futuro melhor e assim melhorar a qualidade da visão e, obviamente, a qualidade de vida dos nossos doentes. Vamos ter quatro apresentações. Uma serei eu mesmo que irei falar sobre a importância da saúde visual em 2020. Depois teremos a professora Maria Dolores, que por razões familiares não vai poder acompanhar-nos neste simpósio, mas amavelmente enviou um vídeo ontem com a sua apresentação. Portanto, faleceu o marido há 2 dias e, portanto, ela enviou a sua apresentação. E depois teremos o Dr. Fernando Trancoso Vaz, que nos vai falar sobre um estudo realizado há cerca de 2, 3 anos atrás, que versa exatamente as preocupações e as consequências de um cuidado menos atento no trabalho diário, nomeadamente com computadores. E, por fim, de uma forma que vamos, de certeza, todos gostar, de uma forma brilhante, a professora Carla Lança, que nos vai falar sobre a miopia, o que fazemos hoje poderá interferir na miopia como epidemia daqui a 10, 20 ou 30 anos, e que se pensa que poderá, se não metade, muito próximo de metade da população mundial, em 2050 terá, de uma ou de outra forma, a miopia presente. E, portanto, como é que podemos, de alguma forma, no presente, atuar nesse sentido? Portanto, sem mais delongas, eu vou passar, então, à minha primeira apresentação. Ora, muito bem, então, neste sentido, este trabalho recaiu sobre a avaliação dos hábitos e conhecimentos da população portuguesa e espanhola quanto à sua saúde visual num contexto de pandemia. E, de facto, o que é que nós tivemos? Tivemos um inquérito que foi realizado a um conjunto de voluntários que puderam responder online entre junho e novembro de 2020. Foi divulgado este questionário nas redes sociais e também recolhido os dados em clínicas de oftalmologia. Os participantes foram cerca de 4.000 nos 2 países, com respostas válidas, e o universo foi constituído por indivíduos de ambos os sexos com idade superior a 18 anos e residentes em Portugal e Espanha. Os dados recolhidos foram anónimos e não serão usados para nenhum outro propósito que não este. Vimos que um pouco mais de metade foram indivíduos do sexo masculino e, relativamente ao referido pelos inquiridos, 6 em cada 10 dos inquiridos identificou ou identifica-se bastante com o incómodo causado com o embaçamento das lentes a quando do uso da máscara e, obviamente, também a sensação de desconforto causada pelo aumento dos sintomas de olho seco. Obviamente isto acontece no dia-a-dia da nossa clínica, mas foi objetivado neste estudo. E, por outro lado, também 80% dos inquiridos esteve pelo menos 3 horas em média em frente aos ecrãs dos aparelhos digitais dos computadores e 4 em cada 10, portanto 40% passaram mesmo mais de 8 horas diárias ao computador.
Por outro lado, o confinamento e a saúde visual também fez com que se apercebessem 30% dos inquiridos assumiram que a sua visão terá piorado durante os sucessivos períodos de confinamento. Portanto, houve de facto um reconhecimento desta dificuldade da qualidade de visão. Foi também feita uma avaliação, embora de facto a iliteracia seja uma realidade entre nós e na população em geral, provavelmente por tratar-se de alguma, entre aspas, algum enviesamento do estudo, e foi feito por pessoas que estavam mais motivadas talvez para este tipo de situações, foi identificada a miopia e o astigmatismo como as causas, como os erros refrativos mais frequentemente reconhecidos pelos inquiridos. E, embora sem saberem exatamente o termo ou o significado da palavra do que é presbiopia, 86%, portanto, estão a ver quase 9 em cada 10 pessoas, começou a sentir os primeiros sinais de presbiopia a partir dos 40 anos. E que sinais foram esses? Os possíveis sinais de presbiopia foram vários, no entanto, o mais frequente, em 37% da população inquirida, notou dificuldade em ler as letras pequenas das embalagens. Portanto, foi exatamente a causa o sinal mais frequente da presbiopia encontrada no nosso estudo. Por outro lado, também fomos ver o que é que se passava e o reconhecimento que os pais com filhos menores de 16 anos tinham relativamente, ou a percepção que tinham relativamente à saúde visual dos seus filhos, e 75% referiu que sabia, ou de alguma forma identificar e verificar que os seus filhos teriam ou não, por exemplo, miopia. E quanto ao aspecto que mais valorizaram na vida dos seus filhos, foram feitos análises a diferentes cuidados, nomeadamente os cuidados dentários, os cuidados com a higiene dos próprios filhos, e o que valorizaram foi a visão, valorizaram em 79,5% a boa visão na qualidade de vida dos seus filhos. Por outro lado, perto de 90% dos pais referiram que identificaram que os ecrãs podem ser ou serão um fator de risco no desenvolvimento da miopia, e 82% referiu mesmo que seria muito importante limitar o uso destes dispositivos. Alguns pontos a reter deste estudo, nomeadamente que os primeiros sintomas de presbiopia são notados de uma forma marcada a partir dos 40 anos de idade. A pandemia levou ao uso excessivo dos equipamentos digitais. 80%, como dissemos, começaram a usá-los em média 3 horas por dia, e 40% mesmo mais de 8 horas. Para os pais, ter uma boa visão foi o aspecto que mais valorizaram na vida dos seus filhos. 90% relacionaram o uso excessivo de ecrãs com o desenvolvimento da miopia, e, por fim, mais de metade dos inquiridos relacionou o uso da máscara com o embaciamento das lentes e com o consequente aumento dos sintomas de olho seco. Em conclusão, numa sociedade que vive estruturada de acordo com a visão, é fundamental suprimir o hábito de não dar a devida importância aos sinais e sintomas que possam levar ao agravamento de uma condição oftalmológica pré-existente. Isto dever-se-á ao uso excessivo dos dispositivos digitais, agora agravados pelos sucessivos confinamentos e uso de máscaras durante esta pandemia. Muito obrigado pela vossa atenção. Seguidamente, e como vos referi, por motivos pessoais e familiares, a professora Maria Dolores não vai estar entre nós, mas vai estar entre nós virtualmente, de tal forma que ela enviou gentilmente um vídeo que vamos passar de seguida. Good morning. I would like to thank to Professor Salgado Borges and Esilor for kind invitation to this symposium within the Portuguese Society of Ophthalmology. My presentation is on the inflammatory biomarkers in tears of contact lenses users and/or computers. Ocular surface disorders are prevalent ocular diseases that affects primarily to elderly persons, and up to 30% of people aged more than 50 years, particularly women, suffer this disease. The prevalence increases with age and is twice in women than in men. A wide variety of risk factors contribute to alter the morphology and function of the ocular surface constituents, leading to the dry eye manifestations. Among them, genetics, age, gender, lifestyle, nutrition, immune status, hormonal status,
environmental conditions, medication, and of course, the working characteristics. Eye diseases are frequently reported in contact lenses users. Two multivariate analyses by Sweeney et al. And Stellwagen et al. Demonstrated that the contact lens use were significantly associated with having less than 25 years, showering, sleeping with lenses, and the high ametropia, and that all these also were related with a wide range of inflammatory and infectious events. However, the daily disposable contact lenses was associated with lid irritation, but not any other events. And the new and hydrogel lens wearers had a lower incidence of all events during the 2 years of observation period of these two works. As reported by Calvao Santos et al., among the contact lenses users, eye diseases affecting lubrication, usually involving tear production impairment, corneal surface disorders, conjunctival and palpebral organ dysfunction are the most frequently events. Also, in our recent research, we detected that major ethiopathogenic mechanisms for dry eyes associated to contact lenses use was the lack of tear film stability, leading to lipid layer reduction, subsequent increase of the aqueous layer evaporation, and noticeable hyperosmolarity. In this study, we recruited 68 participants of both sexes, aged 22 to 60 years, and were classified into contact lenses users and non-users. We addressed demographic, clinical, ophthalmological, and lifestyle characteristics. But an important point of our research was the collecting tear samples. Reflex tears were extracted with a capillary Pasteur micropipette from the inferior tear meniscus of the right and left eyes, using a gentle rubbing softly technique described by us. These tears were placed on microependors and these into cryotubes, conveniently labeled and stored in boxes at -80 centigrade until processing. Tear expression levels of pro-inflammatory molecules were done by using the Luminex, and the inflammation and immune response molecules analyzed were interleukins 1 beta, 2, 4, 5, 6, 8, 10, and 12, and the vascular endothelial growth factors, tumor necrosis factor alpha, granulocytes, macrophage, colony stimulating factor, and interferon gamma. We performed all experiments in duplicates, and the results were shown as the mean standard deviation in picograms by milliliter. Up to 80% of the molecules of the human cytokine panel were detected in tears, but noticeable higher expression of interleukin 1 beta, 6, and vascular endothelial growth factor were detected in the contact lens users as compared to the non-users. The eye redness and discomfort are cardinal points of the inflammation process in contact lens users. Therefore, pro-inflammatory cytokines are differentially expressed in the contact lenses users versus the contact lenses non-users. And now we are going with the computer visual syndrome. The prolonged use or abuse of computers may cause the computer visual syndrome with a range of manifestations: itchiness, redness, soreness, photophobia, blurred vision, pain, and vision loss. Major variables that may serve to ameliorate the computer visual syndrome include ambient lighting, reflections of the computer screen, distance from the eyes to the computer screen, viewing angle measurement, and environmental conditions, and also the blinking frequency, among others. We aim to investigate changes in the eyes and ears in female employees working with computers. Therefore, we recruited women aged 40 to 65 years at the official administrative office of the Valencian government. 148 participants
were classified according to age, 40 to 52 years and 53 to 75 years. The samples were collected from the inferior meniscus and processed for a multiplex particle-based flow cytometry assay as before. The ocular surface pathology was clinically evident in the younger versus the elder women. The molecular analysis in their field was also as described before. We tested the interleukins, the tumor necrosis factor alpha, vascular endothelial growth factor, granulocyte macrophage colony stimulating factor, and the interferon gamma. And we saw that the multiplex analysis of these inflammatory molecules in tears was significantly different between the two age women. In this context, a significantly differential expression profile in tears were found, with most relevant concentrations in tears pertaining to interleukin-1 beta and interleukins. And just to remember, only the professionals are qualified to check your eyes. Periodically change the contact lens by glasses during daytime. Utilize cleaning solutions according to your characteristics and the contact lens type. And from these three latter, make a good choice. Avoid contacting with infected materials or pollution places. Do not abuse of the time of using your contact lens. Avoid showing or bathing with this contact lens, and change the contact lens back when necessary. Also, rehydrate the eyes during the work time, blink more often, look away from the computer every 20 minutes, gaze at distant objects for at least 20 seconds, take your additional 5 minutes mini breaks throughout the working day, position the monitor its center below the eyes, and reduce brightness, reflections, and ensure proper lighting in the office. I sincerely hope that you enjoy the Portuguese ophthalmologist meeting. Thank you, Professor Salgado Borges. Thank you, Essilor, and muito obrigada for your invitation. Muito obrigado, Professor Maria Dolores. Vamos dar seguimento ao simpósio, vamos fazer as duas apresentações e depois ao fim temos um período para refletir e para fazer uma outra pergunta. O Dr. Fernando Trancoso Vaz vai nos falar agora. Obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer ao professor Salgado Borges e a Essilor o convite para participar neste simpósio. Pediram-me para falar no síndrome de fadiga ocular ou astenopia digital, no estudo Conecta que fizemos em 2018 nos efeitos no agravamento desta astenopia digital agora com a pandemia. Estes temas estão abordados e estão no site da ergoftalmology.com, para se alguém quiser ter mais alguns detalhes. Como sabemos, a astenopia digital é uma perturbação transitória, multifatorial, específica, que sabemos que acontece em qualquer grupo etário, seja do ponto de vista profissional ou de lazer, e que está relacionada com a utilização de mais de 2 horas de qualquer dispositivo eletrónico, seja um computador, sejam tablets ou smartphones, e está relacionado com o maior esforço de visão de perto. O que se verifica é que ao trabalhar, ao ver ao perto esses ecrãs, vamos ter um aumento da contração das fibras circulares do músculo ciliar, para aumentar a esfericidade do cristalino e aumentar assim a visão de perto. Vai haver um aumento de contração dos retos internos e um aumento de convergência e um aumento da atenção com uma diminuição de pestanejas, com pestanejas mais incompletos, que vão fazer com que haja uma menor lubrificação do olho por minuto e ao mesmo tempo o olho, ao estar muito tempo aberto, vai secar e vai evaporar mais facilmente. Tudo isto leva ao aparecimento das manifestações deste quadro.
Como consequência, vamos ter queixas de esforço de acomodação, sensação de olho pesado, dores de cabeça, queixas de falência da acomodação ao final do dia, não se consegue ler ao perto, não se consegue ler ao final do dia, dificuldade em transitar de perto para longe na focagem, uma vez que há um espasmo das fibras circulares do músculo ciliar, queixas de olho seco, são a principal causa de queixas deste mesmo síndrome, alterações psicológicas, perturbações de irritabilidade, perturbações de concentração, alterações do sono relacionadas com a exposição à luz azul e queixas musculares por uma má postura. Todas estas alterações, todas estas manifestações aumentaram com a pandemia, como iremos ver mais à frente. O que é que nós devemos fazer? Devemos, primeiro de tudo, corrigir qualquer erro refrativo, qualquer perturbação da acomodação ou de convergência que exista previamente, como soluções ópticas nos pré-presbiopes, eventualmente a utilização de lentes de baixa adição para complementar e para diminuir esse esforço de acomodação, nos presbiopes, lentes ocupacionais ou lentes progressivas com canais alargados. E depois todo um conjunto de medidas ambientais, ergo-oftalmológicas e lágrimas artificiais que iremos falar de seguida. Fizemos um estudo em 2018 em 77 indivíduos que trabalham numa empresa de outsource service teleperforming, que é Conecta, no Restelo, e fizemos uma avaliação em 2 períodos, separados de um mês, e em que fizemos uma avaliação. E o objetivo deste estudo era, por um lado, avaliar a prevalência das manifestações de fadiga ocular do olho seco em indivíduos que passam o tempo todo, o dia todo, a utilizar computadores para esclarecer dúvidas por telefone, vender seguros e outras atividades, avaliar a prevalência de alterações da superfície ocular com o número o tempo de horas de exposição aos computadores e avaliar a eficácia das medidas muito simples, como irão ver, ergo-oftalmológicas e utilização de lubrificantes nessas mesmas alterações. Este é o protocolo, portanto, 2 observações com espaço de um mês, um primeiro grupo, primeiras 34 observações em indivíduos que tinham menos de 2 horas de utilização do computador e um segundo grupo, o grupo B, em que já tinham mais de 2 horas ao computador. Depois, explicou-se num dos grupos, no grupo B, explicou-se algumas medidas que queria falar mais à frente e depois foi os 2 grupos reavaliados ao final do mês. Fizemos uma avaliação subjetiva nos 2 períodos, com um questionário de avaliação do olho seco, Ocular Surface Disease Index, e um questionário de fadiga ocular. Uma avaliação objetiva, com teste Schirmer sem anestésico, com avaliação de hiperémia, de break-up time, lesões da córnea, lesões da conjuntiva usando a escala de Oxford, a avaliação da acomodação e convergência, quer o ponto próximo de convergência, quer o ponto próximo da acomodação normal ou alterado para a idade usando a régua de Raff, e a utilização de um dispositivo, que é o Dry Eye Monitor da COVA, que faz uma avaliação não invasiva do break-up time. O que é que nós constatámos? Que, na primeira observação, aqueles indivíduos que tinham menos de 2 horas não tinham praticamente queixas, não tinham praticamente alterações da superfície ocular, ao contrário daqueles que já tinham mais de 2 horas, em que apresentavam alterações no filme lacrimal, hiperémias, diminuições do break-up time, lesões de caratite, de lesões pontiformes coradas com fluorescina na conjuntiva e perturbações da acomodação. No grupo B, no grupo que tinha mais de 2 horas de utilização de computador, entregámos uma folha com algumas explicações, a necessidade de o computador estar a uma determinada distância de 35, 40 centímetros dos olhos, o evitar os fluxos de ar condicionado de frente para os olhos, cuidados é que deveriam ter em termos de iluminação no seu ambiente de trabalho, a necessidade de fazer pausas oculares e olhar para a distância e deixar de estar sempre a olhar para perto, inclusive com a regra dos 20-20-20, cada 20 minutos estar 20 segundos a olhar para 20 pés, e distribuímos lágrimas e explicámos para colocar sempre que tivessem ardor. Ao final do mês, avaliámos o primeiro grupo, avaliámos 2 grupos, o primeiro grupo em que não interferimos mantinham as alterações que tinham antes, e no segundo grupo, em que foi explicada estas medidas ambientais, ergo-oftalmológicas e utilização de lubrificantes, verificámos que havia sim de facto uma melhoria muito grande do ponto de vista dos inquéritos, havia uma melhoria também do Schirmer, teste Schirmer, do lacrimal, havia menos lesões da córnea, menos lesões da conjuntiva e menos perturbações da convergência. Portanto, chegamos à conclusão de 2 coisas. Primeiro, de facto, é preciso que haja mais de 2 horas para existirem alterações, manifestações de fadiga ocular e alterações
queixas e alterações na superfície ocular e que a utilização dessas medidas muito simples, medidas ergoftalmológicas, as pausas com regularidade, lubrificantes oculares, preferência polímeros extensos, carbómetros ou hidronato, se possível sem conservantes, que permitia realmente que as pessoas tivessem uma qualidade de vida melhor, menos queixas, conseguissem estar ao mesmo tempo ou mais ao computador com melhor performance, evitando deixar de ter que usar o computador, como se diz na maior parte dos casos. Com a pandemia, com o Covid e com as medidas implementadas de afastamento, de utilização de máscaras e, sobretudo, com o confinamento, as coisas pioraram. Pioraram porquê? Porque, de início, eram só estas profissões que estavam aquele tempo enorme ao computador e que estavam este tempo todo com uma perpetuada convergência e acomodação e, portanto, porque estavam a trabalhar de perto. Agora, ao passarem para casa, para além dos problemas das posturas incorretas, para além da questão do sedentarismo e não ter o melhor ergonómico, também estão mais tempo ao computador, há menos pausas sociais, não se levantam para beber um café e para conversar, está-se sempre ao computador e mesmo quando se está em pausas, está-se a olhar para o amigo que está numa caixinha de Zoom e, portanto, continuam à mesma a olhar para perto. Daí que tenha aumentado as queixas de fadiga ocular. Aqui o exemplo em termos posturais, porque que haviam alterações posturais, portanto não temos um material de escritório com as características ergonómicas que devemos ter, e depois uma série de dicas que convém dar aos nossos pacientes para, estando em casa, diminuir essas manifestações da estenosia digital. Por um lado, o não estar de frente nem de costas para uma janela, para que não haja encadeamento direto ou refletido no computador da luz, está perpendicular. Ter uma boa cadeira para um bom apoio lombar, pernas e tronco, uma mesa com uma altura certa para permitir que os pés estejam assentes no chão, os cotovelos fletidos e os pulsos ligeiramente fletidos também, fazer pausas regulares. Há várias soluções para mesas para trabalhar quer deitado, quer em pé, aqui do lado direito. Com uma mesa que sobe e desce, consoante se quer estar sentado ou em pé. E depois uma boa iluminação que não seja excessiva, que não leve aos batimentos de caracteres, a utilização de fontes de luz mais quentes, mais amareladas e que causam menos glare. E, por fim, mais duas medidas, está a tal distância de 35 a 40 centímetros do computador, o computador ligeiramente abaixo do eixo visual, sobretudo se forem presbiopes, e utilizar letras grandes, não usar letras muito pequenas, nem todas maiúsculas. E a utilização, nos casos dos presbiopes, lentes ocupacionais ou lentes progressivas com canal alargado. E, naturalmente, aquilo que temos a falar, as boas posturas e, sobretudo, as pausas regulares de descanso, não só as pausas para olhar para longe, mas também as pausas para desentorpecer um pouco as pernas. Portanto, em conclusão, temos que este síndrome de cansaço de fadiga visual ao computador ou a estenopia digital tem uma prevalência muito elevada, mas é transitória e as alterações são alterações que não são irreversíveis, estão relacionadas com maior esforço de visão para perto, pela tal perturbação da acomodação e da convergência, com queixas de fadiga ocular e queixas de olho seco. O estudo Conecta mostrou, de facto, que é preciso estar bastante tempo, mais de 2 horas, para poder ter queixas e que há, de facto, medidas que, já que não se pode vencer, junta-te a eles e com estas medidas conseguimos estar ao mesmo tempo ou mais ao computador sem ter as referidas queixas. Este agravamento com o teletrabalho pode, de facto, com todas aquelas medidas que falámos, posturais, ambientais e de pausas regulares e oftalmológicas, pausas regulares e utilização de lubrificantes, permite realmente que as pessoas possam estar no seu teletrabalho a fazer o que têm que fazer e sem o desconforto que tinham anteriormente. Muito obrigado. Passamos então à última apresentação formal da professora Carla Lença, mas como vimos nestas 3 primeiras apresentações, houve a preocupação de salientar os cuidados que é necessário ter e nesta última apresentação mostrar que de facto as 2 horas, aquilo que nós dizemos a parar ao fim de 2 horas, não é um mito, é mesmo uma realidade, portanto devemos fazer uma pausa regular, também ter os cuidados próprios do olho seco e de facto saber que há uma inflamação associada. Portanto, depois vamos deixar ao fim algum espaço para algumas perguntas, mas vamos passar de seguida a um outro tema também interessante, que é tendências de evolução da miopia e estratégias preventivas da sua evolução. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite ao professor Salgado Borges e à Essilor. E queria-vos dizer que hoje vou apresentar aqui os estudos de investigação que desenvolvi no Singapore Eye Research Institute, onde estive nos meus últimos 3 anos a desenvolver investigação para o meu pós-doc.
A miopia, nós sabemos, e há muitos anos pensávamos que era apenas um erro de refrativo, que dava origem a uma diminuição da acuidade visual para longe. Hoje em dia, com a investigação que foi publicada, sabemos que é muito mais do que isso. Em algumas situações, em algumas crianças, vai levar a um excessivo alongamento do comprimento axial e do globo ocular, e que resulta, em parte destes doentes, numa deficiência visual. É óbvio que essa deficiência visual não é notada logo na infância, é muito mais tarde, embora o pico da incidência e o número de casos aumente a partir da entrada na escola, sabemos que estas alterações que levam à deficiência visual só se desenvolvem muito mais tarde, a partir da fase adulta e na passagem para a fase idosa. Portanto, vemos aqui um exemplo do que acontece à medida que a criança vai progredindo, podendo desenvolver alta miopia a partir das menos 5 a 6 dioptrias na maioria dos estudos e levando a um estiramento tal do globo ocular que pode desenvolver a miopia patológica. Com as consequentes lesões na retina, como vemos aqui da Meta-PM Classification, que começa com apenas um fundo tosselado e dá origem a esta atrofia macular mais grave, como vemos aqui em baixo. Em termos de prevalência, nós sabemos que a prevalência em 2020 já era elevada, cerca de 30% da população sofre de miopia. Estimava-se já nessa altura que em 2050 este valor iria passar para 50% da população. Isto foi antes ainda de passarmos por estes períodos de confinamento relacionados com a pandemia de Covid-19. Portanto, pensamos que no futuro este valor ainda poderá ser mais preocupante. Sabemos também que a alta miopia afeta cerca de 10% da população mundial, o que já é um valor importante e que afeta várias dimensões da vida das crianças e dos adultos e tem também um impacto económico que está demonstrado em vários estudos, inclusive um da nossa equipa, que eu mostro aqui, onde nós verificamos que o impacto económico é importante, especialmente e mais significativo para os que usam lentes de contacto. Sabemos que 3% da população mundial é afetada por miopia patológica. É bastante importante o seguimento dos casos de alta miopia, porque nós sabemos que cerca de 50% a 70% desses casos estão em risco de desenvolver miopia patológica, que é grave, aumenta com o equivalente esférico e aumenta com a idade, a partir dos 40 anos de idade. Vários estudos que nós desenvolvemos com a nossa equipa e com colaboradores internacionais de revisão da literatura demonstram que a prevalência tem aumentado, não só na Ásia, onde sempre foi mais elevada, mas também na Europa. Como podem ver aqui neste gráfico, como é o caso da França, em crianças com idades entre os 0 e os 19 anos de idade, onde a prevalência já atinge quase cerca de 40%. A prevalência em jovens adultos é também preocupante, é muito mais alta em países asiáticos, como é o caso de Singapura, como podem ver aqui neste gráfico, e já era preocupante o aumento de miopia que já começou em 1950, portanto vejam, não é algo novo, esta epidemia já começou há vários anos e continua a prolongar-se. Em Singapura, os jovens adultos já temos cerca de 80% de jovens adultos com miopia. A prevalência de alta miopia também nos preocupa bastante. Ao verem aqui este gráfico que nós publicámos na Nature, conseguem ver que a alta miopia em alguns países asiáticos já atinge quase os 20%. Na Europa é muito mais baixa e na América também, mas nós pensamos que com estes períodos sucessivos de confinamento e com o aumento da prevalência de miopia, é previsível que os casos de alta miopia e miopia patológica aumentem também. Portanto, nós desenvolvemos vários estudos sobre fatores de risco. É óbvio que fatores de risco genéticos estão presentes, mas eles não explicam a maioria deste aumento da prevalência e são os fatores ambientais que mudaram mais ao longo do tempo, não tanto a nossa pool genética, mas sim a parte ambiental. Portanto, sabemos que um dos fatores mais importantes e que leva ao desenvolvimento de miopia é o facto das crianças passarem pouco tempo expostas à luz solar e passarem muito mais tempo em ambientes indoor e a desenvolverem trabalho de perto de modo excessivo, não só a leitura,
em papel, mas como também com a utilização de ecrãs. Após esta pandemia de Covid-19, com as crianças a passarem muito mais tempo em casa, os estudos têm demonstrado e a fazer mais trabalho de perto que, de facto, há um aparecimento de casos de miopia mais cedo, e este estudo que está aqui não é nosso, mas foi publicado na JAMA, dos colegas chineses, que demonstram que em 2020 houve um aumento exponencial de casos de miopia. Há outros estudos que mostram também que crianças que já tinham miopia, quer na Turquia, na Argentina e outros países, que a progressão da miopia aumentou. E, portanto, o que é que nós podemos fazer para intervir? Nós sabemos que a idade de aparecimento é essencial. Crianças que começam com uma miopia entre os 7 e os 8 anos de idade, se progredirem menos meia dioptria todos os anos, vão ser altos miúpes, de certeza, na fase da adolescência ou quando chegam a jovens adultos. Portanto, uma das intervenções mais importantes para prevenir a miopia é prevenir esta idade de aparecimento precoce e tentar que nos que potencialmente irão desenvolver miopia a desenvolvam mais tarde. Portanto, está demonstrado por vários clinical trials e revisões sistemáticas e meta-análises que o tempo passado ao ar livre é essencial para prevenir a miopia. Portanto, temos várias guidelines que podem ser aplicadas até em conjunto com o tratamento em crianças que já têm miopia, e nas que não têm, podemos aplicá-las de forma a prevenir. Portanto, uma das guidelines recomenda que as crianças passem pelo menos 2 horas por dia expostas ao ar livre e à luz solar, que quando chegam a casa tentar reduzir ao máximo o trabalho de perto, e quando a criança tem que o fazer, reduzir a menos de 2 horas, porque ela já esteve durante o dia a fazer trabalho de perto na escola, tentar controlar a distância de leitura, sempre superior a 30 centímetros, e, claro, a regra dos 20-20, falada sempre, por cada 20 minutos passados a ler, olhar para longe e por cerca de 20 segundos. Em Singapura, o Health Promotion Board tem várias intervenções e ações na comunidade, vários cartazes para os pais, levando e estimulando a que eles passem mais tempo com as crianças em atividades ao ar livre. E nós, no Centro de Investigação, também desenvolvemos este Fitness Tracker, que nos permite, no fundo, como o Fitness Tracker conta os passos, neste caso este está a contar o tempo de exposição à luz solar e dá feedback aos pais, no caso das crianças não terem passado tempo suficiente para poderem passar mais. Para terminar a minha apresentação, queria só então deixar algumas mensagens. Nós sabemos que a prevalência de miopia aumentou e aumentou no mundo inteiro, aumentou também na Europa, e Portugal não é exceção. Nós não sabemos se os tratamentos que existem para o controle da miopia atualmente vão prevenir o desenvolvimento de miopia patológica e, portanto, a utilização de atividades ao ar livre parece ser, nesta fase, uma maneira que é eficaz, não tem custo e pode prevenir o aparecimento de miopia e pode ajudar a controlar os casos de progressão. Queria só deixar a informação de que nós temos na Frontiers in Public Health, nesta revista, estamos à procura de submissões de artigos na área da miopia, e o deadline é 16 de março de 2022, portanto, quem estiver interessado em publicar artigos pode contactar qualquer um destes editores. E termino a minha apresentação deixando o meu contacto para caso tenham questões ou que queiram desenvolver trabalhos de investigação na área da miopia, podem nos contactar. Obrigada. Eu queria desde já felicitar as apresentações dos meus companheiros de painel e dizer que de facto cumprimos o tempo, temos 8 minutos para cumprir o tempo que nos foi dado, apesar de termos começado tarde, recuperamos. Eu também sou um bocadinho fanático relativamente ao cumprimento dos tempos, portanto, neste momento temos um tempo suficiente para porem algumas dúvidas a qualquer um de nós sobre estes temas que foram apresentados. Teremos todo o gosto em, dentro das nossas possibilidades e do nosso conhecimento, responder ao que nos seja colocado. Eu posso fazer uma? Está ligado? Aqui para a doutora Lança. Será que o aumento da miopia em 2020 foi pelo estar muito tempo ao computador ou por não poderem ir para a rua apanhar sol?
O que nós pensamos atualmente, existem vários estudos sobre a exposição em ecrãs. Muitos deles não encontram uma associação com a miopia. Eu própria publiquei um estudo com uma amostra bastante grande de vários países da Ásia onde não encontrei associação. Mas na Ásia há a parte genética que não existe, por exemplo, na Escandinávia. Sim, mas também na Europa alguns estudos não encontram associação com o tempo de exposição em ecrãs. Muitos encontram, de facto, a ligação com o tempo passado ao ar livre. No entanto, saiu uma recente meta-análise onde os autores encontraram uma associação também com a exposição a ecrãs. Portanto, os resultados relacionados com a exposição a ecrãs têm sido mistos. De qualquer forma, eu penso que como é uma atividade relacionada com uma distância muito perto e semelhante à leitura, nós devemos ter algum cuidado e ter cuidado em aconselhar os pais. Embora a investigação seja neste momento ainda muito recente e mista, o facto da investigação ser recente também tem a ver com o primeiro o primeiro smartphone só foi inventado em 2007, e se nós formos olhar para os estudos, a penetração de smartphones e de tablets não era tão grande e, portanto, os estudos que nós temos, alguns deles não encontraram a associação. Mas, de facto, com a pandemia, o que aconteceu foi que houve um aumento exponencial e muitas das pessoas não voltaram à sua baseline, ou seja, continuam a fazer muito mais tempo do que faziam antes da pandemia. Portanto, eu penso que poderá haver um impacto maior no futuro, até porque a prevalência de miopia já era grande. Em 1950 não tínhamos smartphones. Claro. Obrigado. Só uma chamada de atenção para, portanto, dizer que não é de facto uma situação recente e estará relacionado também com o facto, como referiram diferentes vezes ao longo desta sessão, do esforço e da utilização da leitura. E o que acontecia já há uns séculos atrás era que, de facto, as pessoas que mais se dedicavam à leitura, portanto, as pessoas intelectualmente mais desenvolvidas, passavam mais tempo a ler e, portanto, tinham mais tendência a ter miopia. Portanto, há uma relação, poderá não ser direta com os aparelhos digitais, mas, obviamente, com a aproximação do nosso hábito de dia-a-dia de trabalho ou de atuação, seja acompanhada dessa visão mais ao perto. Já agora, a questão genética na China e na Ásia às vezes é um pouco difícil de distinguir, porque na Ásia, e especialmente em Singapura, onde eu estudei bastante bem a população, eles passam muito tempo a ler e a escrever. Portanto, não é só o fator genético, mas também a parte ambiental. Passam muito tempo dentro de edifícios, os fins de semana das crianças são passadas em centros comerciais, em zonas com muito baixa iluminação, e passam muito tempo a ler, a escrever. Após o término da escola têm todos tuition de várias horas e é um sistema de educação muito competitivo, onde faz parte do trabalho das crianças terem boas notas, portanto não é admissível que não tenham. E também há vários estudos que demonstram que o número de anos de educação está relacionado com a prevalência de miopia. Isso está na sequência mesmo de, há muitos anos atrás, as pessoas mais relacionadas nessa altura com a atividade eclesiástica estudavam mais, portanto, e acabavam por desenvolver mais sintomas na altura de miopia do que acontecia no resto da população. Foi-nos dado 45 minutos, faltam-nos 2 minutos e meio para atingir esses 45 minutos. Se não houver mais pergunta nenhuma, resta-me agradecer à Essilor por esta iniciativa e agradecer aos meus colegas de painel que foram excelentes nas suas apresentações. Muito obrigado.